Beto Almeida, os apelos do governador Camilo Santana e do prefeito Roberto Cláudio precisam ser ouvidos e as pessoas devem sair de casa somente para uma necessidade extrema. A situação com os relatos que temos recebidos diariamente pelas redes sociais, com depoimentos sobre pessoas infectadas ou em relação a mortes de jovens, homens e mulheres saudáveis e que de repente perderam a vida na luta contra o coronavírus, retratam o maior drama que diferentes gerações podem testemunhar nesse momento na área da saúde. É preciso, Beto Almeida, a paciência e o esforço de cada um para que consigamos superar a cada dia os desafios que esta dura realidade nos impõe. Jornalista Beto Almeida, bom dia! Beto Almeida, análise política com credibilidade e isenção. Bom dia, Luziano. Bom dia aos nossos ouvintes. Bom, Luziano, a adesão ao lockdown, ao chamado bloqueio mais rígido, né? Desde que ele foi implantado, superou os 50% no primeiro final de semana. É o que ficou registrado. Isso ainda é pouco, tá, Luziano? O ideal era que chegasse a 70%. A gente viu claramente que os corredores comerciais, as avenidas principais, aderiram com a pouca circulação de carros. Mas o problema continua sendo exatamente nos bairros. Áreas como a Regional 5, a Regional 6 e também da Regional 2, para ser mais direto, esses bairros mostraram de sexta-feira para cá que a vida continua normal, que as atividades estão se realizando e que isso impõe, por exemplo, que prefeitura, governo do estado e a polícia estejam de forma mais intensa nesses bairros. Paralelo a isso, Luziano, tem também ainda a pressão, logicamente, de empresários e até de outras categorias, tá? Que ficaram de fora das chamadas atividades consideradas essenciais. Categorias que fazem pressão para estar incluídas entre essas categorias essenciais para poder exercer suas atividades. Eu me refiro especificamente aqui agora à categoria dos advogados. Um dos advogados, né, que entrou inclusive no Tribunal de Justiça pedindo aí uma liminar que considerasse os advogados como exercitando atividades essenciais, mas isso foi negado, inclusive pelo Tribunal de Justiça, pela desembargadora Maria Iraneide Moura, porque ela entendeu o seguinte: olha, a gente tem que entender que, na realidade, o próprio serviço do judiciário, os fóruns se encontram hoje fazendo o seu trabalho home office. Só isso, ela diz que já desautoriza ainda mais a concessão desta liminar. Eu entendo que os advogados fazem a pressão e é justificada, porque na realidade eles são profissionais liberais, dependem dos honorários dele para trabalhar no dia a dia e tal. Mas isso fica claro, todo mundo tem que dar uma cota de sacrifício. Pode ser que hoje a situação mude em relação aos advogados. Eu estou falando isso porque ontem, por exemplo, o presidente Jair Bolsonaro disse que vai estar nesta segunda-feira incluindo outras categorias profissionais entre aquelas consideradas essenciais. Ou seja, a tendência dele, enquanto presidente, é contrariar os governadores e os prefeitos e aumentar a cada dia, a cada semana, o número de profissionais. É aquilo que a gente já viu, Luziano. Na realidade, o presidente Bolsonaro quer cada vez mais a abertura das atividades. Governadores e prefeitos estão segurando essa onda sozinho e eles têm que realmente o outro lado dessa moeda, que é cumprir e fazer valer os decretos estaduais e municipais para que a coisa chegue ao bom termo. Jornalista Beto Almeida, eu falei sobre os apelos do governador Camilo Santana e do prefeito Roberto Cláudio com uma mensagem bem direcionada à região metropolitana de Fortaleza. Mas é preciso entender que o coronavírus está presente em quase todas as cidades do Ceará e atinge de forma indistinta ricos e pobres, pessoas que praticam atividades físicas ou têm uma vida sedentária. Então, os moradores das cidades do interior devem ficar atentos também às recomendações das autoridades de saúde. Claro, jornalista Beto Almeida, que é difícil segurar as pessoas em casa quando falta alimentação e quando muitos precisam ir a uma agência lotérica ou uma agência bancária para sacar o dinheiro de um benefício social. É uma situação de extrema preocupação, Beto Almeida. Há uma necessidade dessa consciência coletiva sobre a importância do isolamento social. Mas é preciso compreender também que se você tem um dinheiro a sacar em uma agência lotérica, em uma agência bancária, essas pessoas precisam sair de casa. Cada município, Zeno, tem adotado um posicionamento específico para o combate, né, à pandemia
e adotado medidas restritivas, inclusive de circulação de pessoas e veículos, dependendo, logicamente, do seu quadro, de como é que anda, por exemplo, a infecção no município. Vários têm adotado barreiras sanitárias. Aqui mesmo, no Vale do Jaguaribe, por exemplo, o município de Palhano, que ainda não tem nenhum caso confirmado, apenas alguns suspeitos, mas nenhum confirmado, é um dos poucos municípios do Ceará que não tem um único caso confirmado de coronavírus, já está prevalecendo, sim, barreiras sanitárias nos 2 principais acessos do município. Itaiçaba também tem feito isso e outros municípios também, lógico. Agora, um item que eu vejo com grande preocupação que você cita aí, Luciano, é essa questão da aglomeração das pessoas em busca do benefício emergencial, daqueles R$ 600, do pagamento de outros benefícios sociais, como é o caso do Bolsa Família, nas agências da Caixa Econômica Federal. Esse é um problema sério, inclusive depois dos aeroportos, quando começou lá atrás a pandemia, eu acho que hoje a aglomeração nas agências bancárias tem sido um dos principais, eu diria, causadores, Luciano, e riscos de disseminação da Covid-19. Daí porque eu louvo com mérito essa ação conjunta aí que foi dada entrada na Justiça Federal, dada entrada pelo Ministério Público Estadual, pelo Ministério Público Federal e também pela Defensoria Pública, para obrigar a União, tá certo, a fazer o pagamento emergencial em outros bancos que não exclusivamente na Caixa Econômica e nas agências lotéricas. Porque se a União ampliar a rede, utilizar a rede bancária existente do país, de forma mais ampla, naturalmente essas aglomerações elas serão reduzidas, aliás, elas irão até desaparecer, mas da maneira como está, realmente torna difícil. É como se de repente assim, todo o esforço que se faz por parte dos municípios, por parte do governo do estado, vai por água abaixo, porque quando chega o dia daquele benefício, tem gente que continua indo pernoitar, dormir na fila, até porque os serviços online disponibilizados pelo governo, o site não funciona, deixa as pessoas em dúvida, aí as pessoas se obrigam a fazer aquela ida presencial à Caixa Econômica. Então, essa ação, de repente, para flexibilizar, não, eu diria para estender o atendimento do benefício para toda a rede bancária do país, isso viria bem a calhar nesse momento da pandemia. E daqui a pouco, dentro